Boa noite a todos. Esse ano nós trabalhamos um pouco, mas foi no começo do ano falado sobre a questão da comunhão. E alguns estudos foram trazidos sobre isso. E esses dias, conversando, a gente se deu por conta de uma necessidade muito forte sobre a questão dos relacionamentos, sobre o casamento e sobre família. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. E é um assunto que traz muitos tópicos para ser falado. E o desafio é, penso eu, de trazer um estudo de vez em quando, um estudo uma vez por mês, talvez cada 2 meses, tratando um tópico específico sobre a questão da família, sobre a questão do casamento. Infelizmente, nós temos uma decadência muito grande nessa questão no país e isso traz consequências com o passar do tempo. Você não tem famílias firmes, você não tem famílias fortes, não se tem uma sociedade sadia e muito menos uma igreja. E vamos orar antes, pedir que Deus esteja nos abençoando. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo que esteja nos abençoando, nos dando entendimento sobre aquilo que for falado nessa noite. Fala aos nossos corações. É algo que precisamos tratar, é algo que precisamos ter entendimento, é algo que precisamos ter inteligência e é algo que precisamos ter sabedoria. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Se você não quer abrir, está na tela. Ali diz o seguinte, esse versículo fala assim, 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Com sabedoria, se você quer sublinhar 3 palavrinhas que nós vamos bater em cima aqui, no versículo 3, sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento, a palavra discernimento é a segunda palavra, se você quiser sublinhar. Com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, a terceira palavra, conhecimento. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então esses versículos, eles falam de sabedoria, falam de inteligência e conhecimento. Antes de tudo, quero afirmar que existe uma verdadeira guerra através dos meios de televisão, do cinema, revista, das rádios e em especial nas telenovelas, uma guerra pesada sobre casamento e sobre a família. Essa pequena célula que é a família, que é a base da humanidade, tem sofrido ataques um após o outro. Um dos ataques é que se criaram alguns movimentos que querem transformar as características do significado do casamento para um outro ideal que não é o de Deus. Esses movimentos trazem a ideia de que o casamento reprime a mulher e o homem. Eles dizem mais. Dizem que quando uma mulher é casada por muito tempo, ela se degrada e não é bom. Então se criaram certos movimentos onde, por exemplo, as mulheres se emanciparam querendo tomar o lugar do homem. Só estou dando um exemplo, tem vários que poderia citar. Querendo exercer a autoridade do homem, desvirtuando, distorcendo ou deformando os princípios básicos da família e do casamento. Esses movimentos criaram outras alternativas ao casamento, alteraram, modificaram as regras de Deus e começaram a alterar também os conceitos e os pensamentos da família. Portanto, essa guerra
sobre o casamento não é uma teoria, é uma verdade, porque se criaram os casamentos alternativos. Homem com homem, mulher com mulher, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens. Tudo isso é uma degeneração dos princípios bíblicos que Deus criou para o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Deus inventou, a gente usa isso às vezes nos casamentos, né? Deus inventou o casamento, onde ele tem a carta patenteada. E o casamento, para ser estável, uma família para ser estável, precisa obedecer alguns princípios. No livro de Provérbios fala no tempo de Salomão, que Salomão teve 700 mulheres, portanto, creio que era um homem que entendia sobre esse assunto de família e de casamento. E no versículo 3 que nós lemos diz, com a sabedoria edifica-se a casa. O que está dizendo aqui? Que uma casa onde não há sabedoria, ela não é edificada. Se ela não é edificada, ela é destruída. Aí estão, por exemplo, as novelas destruindo as famílias, porque as famílias não têm as bases, não têm alicerces, não são edifícios edificados com sabedoria. As pessoas muitas vezes pensam que, por que colocaram um anel no dedo e dizer sim para o celebrante, está resolvido o casamento. Mas não é assim. Quando não existe sabedoria, nem inteligência e nem conhecimento num homem e numa mulher, esse lar, esta família, é destinada ao desastre. O versículo 4 diz que o conhecimento enche as câmaras, os cômodos, ou traduzindo para hoje, os quartos, os cômodos, né? Do que é bonito, precioso e agradável. Deus está revelando os princípios que fazem um casamento ou família ser abençoada e ser bem-sucedida. E há um modelo para o casamento. Há um modelo. E onde está o modelo original? E como é que essa sabedoria, essa inteligência e conhecimento se manifesta para que um casamento dure 10 anos? Para que um casamento dure 30 anos, para que um casamento dure 50 anos, ou mais. Eu quero ver com vocês alguns princípios, ou melhor, algumas regras espirituais para todos os casamentos, sejam cristãos, sejam católicos, sejam budistas. Não é apenas para um grupo, mas é para qualquer casamento sobre a face da terra. Todos os casamentos são baseados em princípios espirituais, eternos, confiáveis e que não podem ser ignorados. Todas as pessoas que se separam, que se divorciam, é porque não obedeceram às regras fundamentais de um casamento ou de uma família. Abre lá em Gênesis, esse vai ser o nosso versículo base e o nosso assunto básico. Gênesis capítulo 2, versículo 24. É um versículo muito conhecido, mas muito conhecido mesmo, que alguns sabem ele de cor, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Neste versículo, mostra que existe 4 estruturas, ou pilares, ou regras, como você quiser, que sustenta o casamento. O primeiro pilar, a primeira regra espiritual é: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Para que uma nova relação floresça, é necessário que marido e mulher, o novo casal, corte os laços emocionais com os seus pais. Eu não estou dizendo que a pessoa deve abandonar os pais, maltratar os pais, ignorar os pais, não é isso, tá? Mas aqueles laços de dependência emocional, que quando uma pessoa é solteira,
Os laços emocionais com a mãe e com o pai satisfazem, protegem, dão ajuda financeira, devem ser cortadas. Quando o casal se casa, os pais têm que liberarem seus filhos para da autoridade paternal. E tem que confiar que Deus acompanhará o processo de um novo lar. O que existe muitas vezes é que os pais não liberam seus filhos dessa autoridade paternal. E muitas vezes os pais querem continuar dirigindo a vida dos filhos casados, e aí é muito difícil, é doloroso o deixar pai e mãe, mas é necessário para a saúde do casamento. E muitas vezes os pais querem continuar dirigindo a vida dos filhos. E como você vê isso? Na nossa cultura, principalmente. Porque quando um sogro ou uma sogra se envolve num casamento tentando dizer como é que se educa os netos, como é que o neto tem que comer e assim por diante, na realidade há uma intromissão proibida pela Bíblia. Por isso que as guerras entre famílias nascem aonde? Das relações erradas entre a sogra e a nora, entre o sogro e o genro. Por quê? Se o casal não tem liberdade, não é liberado dos seus pais para estabelecer os seus novos laços. Por exemplo, todos os casais brigam, tem lá os seus arranca-toco. Tá? E muitas vezes a moça, quando o marido briga com ela, a primeira coisa que ela faz é ligar para a mãe por causa dos laços emocionais. Aí ela pega o telefone e fala para a mãe: mãe, a senhora não pode imaginar como o Alfredo, eu usei o nome do Alfredo porque acho que não tem nenhum Alfredo aqui, né? Por favor, se tem algum, me perdoe, mas acho que não. A senhora não pode imaginar como o Alfredo me trata mal. Ele me arrastou pelos cabelos. Ele quebrou isso. Ele quebrou aquilo. E aí, entra quem? Entra a sogra. Como pode o Alfredo ser assim? Vamos fazer um trabalho de macumba. Vamos acender velas. Vamos acabar com ele, fazer isso, fazer aquilo. A sogra soube do arranca-toco. Só que a sogra não soube depois como foram feitas as pazes. Quando um casal briga e depois volta às pazes, é muito melhor que antes. Mas a filha não pega o telefone e liga de volta para a mãe, dizendo: mãe, a senhora nem imagina o que o Alfredo fez. Ele trouxe chocolate, ele passou no mercado, trouxe amendoim caramelado, trouxe vinho do Chile, trouxe milkshake da Toca da Onça, trouxe rosas, me abraçou, me beijou. Foi maravilhoso. Só que ela não conta isso para a mãe. Ela não conta. Ela só conta o arranca-toco. Então a sogra, quando tem a imagem do genro, tem a imagem de um homem mau, de um homem violento, de um homem que fala alto, fala grosso. Porque a filha não conta as pazes, mas ela conta a guerra. E aí quando o genro vai visitar a sogra, de vez em quando, né? Porém todos devem fazer no mínimo uma vez cada década. Tá? Quando chega à casa, a mãe da moça não tem mais a imagem de um filho ou o genro, mas ela tem a imagem do quê? De um dragão. Na cabeça da mãe ela imagina como a filha deve ser tratada por aquele dragão. No começo do casamento, amorzinho para cá, amorzinho para lá. Depois é sua burra para cá, sua anta para lá. E anta é um bicho feio, né? É um bicho feio. Essa é a imagem que as famílias de ambas as partes muitas vezes têm. Quantas vezes o filho liga para a mãe e diz:
Mãe, ela não limpa o pó dos móveis, ela deixa as panelas sujas com macarrão de uma semana. No fundo da panela chega até a criar pelo. A peruca jogada, cheia de mosquito. Aí a mãe do jovem marido, pensa, gente, que nora que eu tenho. Aí chega aquela década que a nora vai visitar a sogra, com aquele ramo de flores. E aí a sogra diz, minha filha, vem aqui, que eu vou te ensinar um negócio. Você é muito sujinha, né? Não lava as panelas, não lava as cuequinhas, deixa o sutiã jogado para os cantos. Essas são as imagens que se passam. Então, como é que um princípio estabelecido por Deus, pai e mãe liberem os seus filhos? Eles têm que ter a liberdade de criar e de se acertarem. Se tiver que brigar, que briguem. Porque os pecados que vêm atrás de uma briga é bom, porque depois se acerta. A briga é uma tentativa de corrigir e de acertar. Então eu quero recomendar às mães que têm filhas ou filhos casados, por favor, sigam as orientações bíblicas. Seus filhos, genro ou nora, têm o direito de andar livre para como eles quiserem estabelecer as suas vidas. Toda sogra ou sogro que se mete na vida da nora ou genro estraga o casamento. E o que se ouve por aí? Muito disso. Então, a primeira regra é isso, ou deixar pai e mãe. A segunda regra bíblica diz, deixa pai e mãe, e o versículo continua, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A segunda regra bíblica de um casamento estável é se une. O casamento cristão é a união de um homem e uma mulher que são irrevogáveis. Ou seja, perante Deus não existe divórcio, a não ser um caso de fornicação, que é imoralidade sexual, ou adultério conhecido, flagrado, sabido. Nesse caso, a parte traída, se não quiser viver com a outra que traiu, ela pode ter até um novo casamento. Senão, não existe separação. A Bíblia diz, se unem. Essa palavra unir quer dizer pegar-se, quer dizer colar. Uma coisa que é colada não é temporária, mesmo com problemas, dificuldades, com crises. Lembre-se, foi Deus que selou o teu casamento. Ele é unido, ele é pegado, ele é selado. Até um casamento celebrado na Igreja Católica, ou um orientalismo, Deus foi testemunha desse casamento. Mesmo celebrado em outras religiões, Deus foi testemunha. Então a igreja, ela tem que se posicionar com a regra bíblica. Deixa pai e mãe e se una, se cola, se pegue irrevogavelmente. A terceira regra, é a parte final do versículo, que sustenta o casamento, diz, e serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne, é a unidade do casamento. Ser uma só carne é um processo, não é um ato instantâneo. Por quê? Porque duas pessoas que têm temperamentos diferentes, que têm hábitos diferentes, sentimentos, educação, raças, cores, pais, família, tudo é diferente. E você não pode imaginar que numa cerimônia de casamento, quando o celebrante diz casados para sempre, que automaticamente o casamento é perfeito.
No altar é o começo do processo, e o processo às vezes é longo. Ele não é algo instantâneo. Quanto tempo dura um processo para que o casal se torne uma só carne? A vida toda. A vida toda. A vida toda é que gera a unidade. O que quer dizer e se unem? O que significa? A unidade do casamento é a mútua aceitação, é aquela entrega que o casal tem um para com o outro. É o perdão dentro do casamento, é a proteção do casal um do outro, é um combinar, ou viver e compartilhar vida, é completar um ao outro. Isso significa unir-se. E olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 4, deve estar aí na tela, diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres. Algumas traduções diz o marido conceda à esposa o que lhe é devido, os deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. É uma obrigação de conceder, dar à minha mulher o que lhe é devido, e é obrigação da minha mulher me conceder o que me é devido. Às vezes a esposa precisa de atenção e o marido não dá. Às vezes o marido precisa de carinho e a mulher não dá. Então, o que é devido tem que dar. Versículo 4. A mulher não tem poder ou autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem poder ou autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso quer dizer que num casamento não pode haver egoísmo. Porque se eu pensar somente em mim e minha mulher pensar somente nela, esse casamento acabou. Acabou. O casal concede ao outro quando? Quando os dois levam as mesmas cargas, as mesmas responsabilidades e as mesmas obrigações. O que é devido se concede ao cônjuge. Atenção, amor, proteção, carinho, responsabilidade financeira, manutenção do lar. Os maridos que não fazem nada em casa, ficam assistindo jornal, a mulher tem que trabalhar, fazer comida, lavar louça, e assim vai. Não é hora para falar isso agora, é outra hora. Isso é devido a ambas as partes. Quarta regra e última do casamento. Gênesis 2, versículo 25, está aí na tela, também é um versículo muito conhecido. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A quarta regra é a intimidade. Deus deixou para o último lugar a intimidade. Muitas pessoas pensam que a intimidade de um casal está em primeiro lugar, mas não está. Não está. Deus deixou para o quarto lugar a intimidade do casal. Por quê? Porque só desfruta. Eu quero que vocês gravem bem isso aqui, porque só desfruta de uma intimidade perfeita o casal que já separou dos laços emocionais da família, ou seja, que cortou o cordão umbilical do pai e da mãe e se uniu a uma só mulher. Isso é a permanência do casamento. Depois tem que se tornar os dois uma só carne, e isso não é fácil. Isso não é fácil, é difícil. E aqui tem que se submeter a Deus. Para Deus agir, aí o casal vai ter uma vida de intimidade perfeita. Aí se a relação do casal é boa, eles superam todas as dificuldades, senão é complicado. É complicado. Por quê? Porque quando esses 3 pontos não são obedecidos, não existe vida conjugal boa. Tem casais casados que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem ter uma vida de intimidade em sua cama, em seu lar. Isso não é brincadeira, não sou eu que estou falando isso. Psicólogos falam isso, médicos falam isso, gabinete de pastores falam isso. Porque eles não têm as outras áreas acertadas.
Só desfruta uma vida conjugal boa quem acertou essas 3 regras. Por isso que o versículo de Gênesis 25 diz: eles estavam nus, mas não se envergonharam. Isso quer dizer que não tinha nada a esconder um do outro. Não tinham complexo, não tinham vergonha, não tinham temores um do outro. Havia uma transparência, havia uma liberdade física, emocional. Por isso, não se envergonharam. A intimidade prazerosa, plena, só existe quando há uma entrega, aceitação e harmonia conjugal. 95% dos casais não desfrutam de uma vida conjugal boa. 95 dos casais não desfrutam de uma vida conjugal boa. Isso não sou eu que falo. Psicólogos, pastores, médicos fazem isso, dizem isso. Porque tem temores, porque tem complexo, porque tem vergonha, ou tem coisas para esconder um do outro. Não tem liberdade, não tem transparência. Quantos casais que o marido dorme no sofá, a mulher dorme na sala, dorme na despensa, a mulher dorme no quarto com o cachorro, com o gato, né? Um fica vendo televisão até as 4 da manhã para não encontrar o outro na cama. Isso é sério, isso acontece. E sabe onde acontece isso? No meio dos cristãos. Não é o mundo ali fora. Tudo isso são truques. Qual é o momento mais precioso do casal? É o seu momento conjugal. Por isso precisa de transparência e não truques, detalhes e às vezes malignos, onde o casamento é um modelo de Deus para a felicidade do homem e da mulher. O suprimento da necessidade dos dois para a realização do homem e da mulher. Mas então, por que o casamento é tão mal visto? Gênesis 3, vire a página se você está com a Bíblia, senta aí na tela, capítulo 3, 9 e 10 diz: o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando eles não se envergonhavam porque eram transparentes, um perante o outro, estavam nus e não se envergonhavam, não tinham medo, não tinham complexo, não havia o quê? Não havia o pecado. Aí eles pecam pela desobediência, Adão e Eva, estou me referindo, e a primeira coisa que sentiram foi o quê? Medo e vergonha. Medo, aí se esconderam, e vergonha, descobriram que estavam nus. Então o pecado é que trouxe essa tormenta para o casamento, fazendo do casamento e da vida conjugal uma coisa má. Nos Estados Unidos, há pessoas que alugam as suas alianças, eles não compram, porque o casamento não é eterno, né? Alugam por 3 meses, alugam por 6 meses, alugam por 1 ano, temporariamente. Na França, os padres terminam a cerimônia do casamento dizendo: olha, até que o amor acabe. Em Portugal, 70% dos casamentos dão em divórcio. Cada 10 casamentos, 7 separam. Acho, não sei, não tenho certeza, mas deve ser um dos maiores índices da Europa. 70% dos casamentos divórcio. O Brasil não está muito longe, está na faixa dos 50%. Por que ocorre isso? Porque não é esse tipo de sentimento de amor limpo, verdadeiro e transparente que existe e que deve existir na graça de Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa porque esse temor, esse complexo, essa vergonha que Adão e Eva sentiram por causa do pecado, a graça de Deus tira da nossa vida. A graça de Deus tira da nossa vida esses complexos. A Bíblia diz que nós não estamos submetidos ao pecado. O pecado não tem mais domínio, ou seja, estamos livres do pecado, livres da condenação. E um homem e uma mulher livre da condenação, eles se amam, se querem bem,
e se protegem. Então, revendo o que temos visto até aqui. Primeiro, o casal deve ter a separação emocional dos seus pais. Eu sei que é um pouco difícil para as mães, mas pais, deixem os seus filhos casados no canto deles. 4 paredes, mais o banheiro, 4 paredes, daí que tem sala, daí que tem cozinha, daí que tem quarto, mas filhos, novos casais, vivem sozinhos. Só seus filhos, com exceção, só seus filhos te procurar. Aí a história é outra. Seu filho ou filha te procurar, aí é diferente. Não ponha a colher lá no meio, porque você estraga o relacionamento do casal. Mas é que minha filha briga muito com meu genro. Deixe-os brigar. Não vai lá querer resolver. Deixa-os brigar. Eles vão resolver isso e você nem vai ficar sabendo. Pais sabem como é que acontece quando eles fazem as pazes? Não. Então, não se meta. Liberem seus filhos. Tem aqueles filhos que trabalham, que estudam meia-noite e a mamãe levanta, faz arrozinho quente, caprichado. E você casa. A mulher não vai levantar 1 da manhã, fazer arroz caprichado com ovo. A turminha que vai casar aí. Os recém-casados, não sei, espero que não esteja acontecendo isso. E aí você vai dizer, minha mãe fazia. E a mulher vai dizer, então casa com tua mãe. Aí começa, não fala mal da minha mãe, não fala mal do meu pai, e pronto. Daí começa os arranca-toco da vida, né? Por isso estamos aqui ensinando com base bíblica. E, gente, há muito o que ensinar. Há muito o que ensinar. Como é a permanência, a unidade, a intimidade com sabedoria, com compreensão e com conhecimento. Tem na internet ou revistas por aí que diz assim, 10 passos para conquistar o seu marido. Ou 10 passos para a educação de filhos. Vocês tomam muito cuidado, perdão. Muitas vezes aqueles 10 passos são totalmente contra a palavra de Deus. A mulher sábia, ela sabe edificar o seu lar, o seu casamento com sabedoria. Por exemplo, se a mulher trabalha fora, ou se é doméstica, ela trabalha mais do que o marido, né? E precisa ter alguns cuidados. Quando seu marido chega no final do dia, não pode encontrar uma esposa cheirando peixe frito da cabeça aos pés. Tá? Com uma meia na cabeça, as mãos cheirando alho com cebola, né? O canto do olho ainda cheio de rímel do dia anterior. Aí o marido chega, que perfume você usou? Não sei, não lembro. Tipo assim, será que foi cheiro do urubu? Então tem alguns cuidados que precisa ter. Então edificar uma casa com sabedoria vai até esse ponto, vai ter mais. Maridos também. Maridos, às vezes saiam da firma, passam uma água assim, lavam o rosto, aquele banho de gato, sabe? Chega em casa, toma um banhinho, passa um perfuminho, fica outro ambiente. Né? E também cuide da higiene. Uma loção após barba, muito legal. Dentes limpos, por favor, escova os dentes pelo menos uma vez por mês, que é importante. Infelizmente tem homem muito relaxado que não cuida da higiene pessoal e não cuida da sua boca. Às vezes sai um bafo da boca, que se precisar expulsar um demônio de alguém, é só ele gritar, saia! E o demônio, eu não saio. Eu saio e não volto mais aqui. É assim, então alguns cuidados são importantes. São importantes para a preservação do casal, para a nossa vida. Depois não sabe porque a mulher dele não quer beijar, né? É óbvio. Compra pastilha House, chicletes, bota na boca, bota no nariz, bota no ouvido, vai mastigando, sai aquele aroma agradável. A gente brinca, mas olha, muitos casamentos se desfazem por causa dessas coisas. Às vezes não é intriga, às vezes é essas coisas. Sabe o que é uma mulher não suportar mais o fedor do marido chulesento?
Sério mesmo. Já passei por essa experiência. Eu não deveria falar nisso lá no meu salão. Algum que vão para casa, uma vez teve um caso, alguém foi para casa, tirou tênis, veio para o salão, cortar o cabelo, de chinelo. Gente, só faltou fazer assim. Por favor, a água resolve tudo. Até nessa área, a higiene da apresentação do homem fica da apresentação, né, tanto da mulher quanto o homem. Então, a mulher vem se cuidando, não precisa ser ataviada, mas dentro de uma forma simples. Eu acho que todo homem fica orgulhoso quando sua mulher fica bonita. E marido, ele olha para a mulher, ele diz, show, mulher legal, bonita que eu tenho. Ele pode não falar para a esposa, mas na cabeça dele é assim que pensa. E toda mulher tem o maior orgulho quando o seu marido é honrado e se apresenta como tal também. Eu queria terminar dizendo que muitos casamentos se parecem com aquilo que Deus criou, mas na realidade eles não são. Se alguém entrou aqui hoje e não tem um bom casamento porque falta os alicerces, admita que você vai dar um passo enorme. Se afastar do plano original de Deus, você e seu casamento, sua família sofre. Se envolver no plano original, teu casamento vai florescer. Vai ter uma família saudável. Você vai ser um homem muito mais feliz e você vai ser uma mulher muito mais feliz. Afinal das contas, o que vale nessa vida, o que nós mais precisamos nessa vida, um pouco de felicidade, um pouco de bem-estar, é tudo o que vale nessa vida, porque na vida a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, cada dia todos nós já temos os nossos problemas. O que o ser humano mais busca é a felicidade. Você pode fazer a sua esposa feliz e você pode fazer o seu marido feliz. Edifica a tua casa com sabedoria, com conhecimento e com essa capacidade de compreender, e Deus te honrará. O teu casamento vai ser muito mais feliz. Eu quero terminar aqui. Domingo que vem eu quero continuar. Tá? Eu vou continuar com um outro tópico que é bem interessante. Uma mulher que é apoiadora e um homem que é vencedor. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e nós vamos encerrar o ano. Depois do ano que vem, a liderança vai ver como se pode trabalhar melhor nessa questão de casamento, porque tem muitos tópicos, tem muita coisa para ser trabalhada, muito. E talvez eu não seja a pessoa certa, talvez contratar alguém que possa trazer esses assuntos, porque santo de casa você sabe como é que é. E antes de orar, eu gostaria de pedir aos casais que se unem para orar em suas casas. Orem entre vocês e por vocês. Não brinquem, casais, orem por vocês. Vocês podem orar pelos filhos, devem orar pelos filhos, pela família, mas orem por vocês. E aqui na reunião de oração também, nas sextas-feiras que tem, vocês puderem incluir os casamentos desse grupo, é bem interessante. Vamos orar? Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer, porque temos aprendido os princípios que governam um lar, um casamento cristão. Senhor, sei que as situações da vida do dia a dia vai corroendo, vai enferrujando os sentimentos, vai criando rotinas que perdem o prazer de viver. Onde a família é o maior projeto que o Senhor criou, um homem e uma mulher que se completam, que se entregam, que se amam, que é a condição que o Senhor criou para a realização do ser humano. Senhor, quero te pedir que todas as mulheres, esposas aqui, que sejam sábias para edificarem o seu lar. E que todos os homens, maridos, tenham o conhecimento da tua palavra para que suas casas sejam abençoadas. Senhor, aquele marido
e aquela esposa que precisa perdoar e ver as feridas cicatrizadas diante de situações que foram criadas no passar dos anos. Ajuda-os para que haja perdão, para que haja cura, para que possam edificar as suas casas com sabedoria, com compreensão e com conhecimento. Te peço isso em nome de Jesus. Amém?